Pronto. Está gravando. Então, vamos ver aqui a apresentação. Apresentação. Isso. Apresentação. Tudo bem aí? Pronto. Então, na aula passada, a gente foi até aqui, né? Eu disse, não, vou deixar a dilatação dos líquidos para a próxima aula. Então, nós vamos discutir agora, nós vamos discutir hoje, como é que a gente estuda a dilatação dos líquidos. Então, a primeira ideia que você tem que ter é o seguinte, é que como um líquido, ele não tem uma forma própria, né? Ele se molda à estrutura do recipiente que o contém. E a consequência disso é que quando você vai estudar a dilatação de um líquido, sempre vai envolver a dilatação de um determinado volume. Então, quando se trabalha com líquidos, a gente sempre trabalha dilatações volumétricas, tá? Porque ele vai estar contido num recipiente e esse recipiente tem um determinado volume. Beleza? Então, falou dilatação dos líquidos, dilatação volumétrica. E aí a gente tem um problema para estudar a dilatação que um líquido sofre, que a gente não teve na dilatação dos sólidos. Porque, por exemplo, você quer estudar a dilatação de uma barra, certo? Você tem uma barrinha e... Minha webcam está desligada, né, pessoal? A minha webcam está desligada? Deixa eu ver aqui. Não, professor, tá tudo ok. Tá ok? Poxa. Tá, calma aí. Calma aí que não estava aparecendo aqui. Peraí. Pronto, vamos lá. Pronto, agora deu certo. Beleza, então, como eu estava dizendo, qual a diferença entre estudar a dilatação de um líquido e a dilatação de um sólido? Quando a gente estudou, por exemplo, a dilatação de uma barra, digamos que você tem uma barrinha aqui, você quer estudar a dilatação que ela sofre, o que você faz? Você produz um aquecimento, ela aumenta o comprimento, ela cresce aqui, ó. Aí você pega uma reguinha, mede o valor do comprimento dela antes, do comprimento dela depois, subtrai e acabou. Você sabe quanto é que ela dilatou para aquela variação de temperatura. Tá feito. Aqui nos líquidos, como o líquido ele não tem uma forma própria, ele vai ter que estar dentro de um recipiente, isso nos causa um problema. Porque quando você produzir um aquecimento do líquido, inevitavelmente você vai produzir também um aquecimento do próprio recipiente que contém o líquido. E aí a consequência disso é que, embora o líquido dilate, né, o líquido vai dilatar, mas o recipiente vai dilatar também. E aí a gente vai ter que levar em consideração isso. Tá? Então, para entender isso aí, vamos ver o seguinte exemplo. Digamos que a gente tenha um recipiente completamente cheio de um líquido. Esse recipiente ele tem um sangradouro aqui, ó, que se cair mais uma gotinha aqui, essa gotinha vai escoar por aqui, certo? Então ele está no limite aqui. Beleza, aí a gente aquece o sistema, a gente esquenta isso aqui. Quando a gente aquece, a gente observa que uma parte do líquido extravasa, e a gente colheu aqui. Está aqui a parte do líquido que extravasou. E aí a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é a seguinte: será que essa parte aqui que a gente colheu, que é a parte que extravasou, corresponde à dilatação real do líquido? Será que essa parte aqui corresponde ao volume que o líquido realmente dilatou? Vocês acham que sim ou que não? Essa parte extravasada, será que corresponde à dilatação real ou não? E a resposta, pessoal, é que não corresponde, como alguém falou aí, eu não vi agora, passou o nome, não corresponde à dilatação real, certo? Por que que isso não corresponde à dilatação real do líquido? Porque o recipiente também dilatou. Veja que o recipiente está maior do que aqui. Lógico, né, pessoal? Isso aqui é só uma figura
o recipiente não vai ficar, olha a diferença dos tamanhos, né? Eu fiz esses recipientes assim, com tamanhos tão diferentes, para você poder ver que ele cresceu. Mas lembre-se que eu falei na primeira aula de dilatação, que as dilatações, elas são sempre ínfimas em relação às dimensões iniciais do corpo, tá? O aumento do comprimento, o aumento do volume, é sempre uma parcela muito pequena em relação às dimensões iniciais. Mas, para a gente poder visualizar, eu dei uma aloprada aqui, coloquei o recipiente bem maior do que no início. É só para a gente poder ver. Então, como eu estava dizendo, essa parte que extravasou não corresponde à dilatação real do líquido, porque uma parte da dilatação do líquido continuou dentro do recipiente devido ao aumento do volume do próprio recipiente. Essa é a ideia. O líquido vai dilatar, uma parte vai extravasar, mas outra parte do aumento do volume do líquido continua dentro do recipiente, porque o próprio recipiente aumentou de volume. Compreende isso? É por isso que essa parte aqui não é a dilatação total do líquido, isso aqui é só uma parte da dilatação, que é o que a gente vai chamar de dilatação aparente. A gente chama assim de dilatação aparente, porque é o que parece que o líquido dilatou. Né? Quando a gente bate o olho aqui, a gente está com o recipiente cheio, eu vou esquentar, extravasou isso. Então, parece que ele dilatou só isso. Aí a dilatação, a gente chama isso de dilatação aparente. Mas, na verdade, a gente sabe que ele dilatou bem mais, porque outra parte continuou dentro do recipiente devido ao aumento do volume do próprio recipiente. Certo? Então, a dilatação real do líquido, o quanto ele realmente dilatou, deve ser a dilatação que ficou dentro do recipiente, que corresponde ao aumento do volume do recipiente, aqui, mais a parte que extravasou, que é a dilatação aparente. Tá? Então, a dilatação real, tudo que o líquido dilatou, vai ser aquilo que extravasou, que está aqui fora, mais a parte que o líquido dilatou, que continuou dentro do recipiente. E por que continuou dentro do recipiente? Porque o recipiente também dilatou. É a dilatação do recipiente. Beleza, pessoal? É importante perceber isso aí, certo? Então, você só não vai se preocupar com a dilatação aparente do líquido em questões que ele diga assim, despreze a dilatação do recipiente. Se a dilatação do recipiente é desprezível, então tudo que extravasar, certo? Isso com o recipiente inicialmente cheio, é o que vai acontecer. Tudo que extravasar vai ser a dilatação real do líquido, se ele disser que a dilatação do recipiente é desprezível, certo? Se ele disser, olha, o recipiente é feito de alumínio, aí lá no final da questão coloca, dado coeficiente de dilatação volumétrica do alumínio, então isso significa que o recipiente dilata. Então, o que extravasa é a dilatação aparente. Combinado? Perfeito? Pronto. Então, a partir dessa relação aqui, pessoal, a gente pode relacionar os coeficientes de dilatação volumétrica. A gente pode definir o coeficiente de dilatação do próprio líquido, que vai ser o coeficiente de dilatação que a gente vai chamar de real, certo? O coeficiente de dilatação real do líquido. Aí, esse termo aqui, né, dilatação do recipiente, então ele vai ser igual ao coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente. E aqui uma dilatação aparente, aí a gente define um coeficiente de dilatação aparente, certo? Que vai ser muito útil para calcular esse valorzinho que extravasou aqui, ó, que a gente vai poder calcular simplesmente dessa forma aqui, ó, a dilatação aparente, que é esse pedaço aqui que extravasou, vai ser o volume inicial, que é esse volume aqui, que o recipiente estava completamente cheio, então o volume inicial do recipiente, que é igual ao do líquido, vezes o coeficiente de dilatação aparente, vezes a variação de temperatura. Certo? Então, a gente tem aqui três equações. Essa daqui, essa primeira, a gente deduziu a partir do que está acontecendo aqui, devido ao fato de que uma parte da dilatação do líquido extravasa, esse aqui, e outra parte fica dentro do recipiente. Essa daqui veio dessa, essa segunda veio dessa daqui, veja que é o mesmo esquema, só fiz substituir o ΔV pelo gama, certo?
E essa daqui vem da definição de dilatação volumétrica, né? Que é o volume inicial, gama, delta T. Tudo bem? Então, não tem mistério. Então, vamos fazer alguma questão sobre isso aí. Vamos fazer um exemplo sobre isso. Dá uma olhada na questão 6.23. Faça aí. Hoje nós vamos fazer uma série de exercícios. Exercício para caramba. Tento fazer 6.23. A Malha está dizendo que é a letra C. Né, Malha? Malha está dizendo que é a letra C. Mas alguém acha alguma coisa? Bruna acha que é a letra C. Sara, letra C. Tiago, letra C. Ashley, letra C. 6.23. Um recipiente cheio com um líquido é aquecido e, com isso, um pouco desse líquido extravasa do recipiente. O volume de líquido extravasado é igual ao volume real que esse líquido dilatou? A gente acabou de ver que não. Não é a dilatação real. O que extravasa é a dilatação aparente. E é por isso que vocês acertaram. É a letra C. Tranquilo? Vamos para a próxima. Dê uma olhada na 6.24. Então, não esqueça de fazer os exercícios da lista, tá, pessoal? Na aula passada, eu disse a vocês que estava liberado as atividades 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, a gente já está fazendo questões da atividade 6. Então, isso significa que a atividade 6 está liberada. E daqui a pouco, a gente vai começar a fazer atividades da atividade 7, exercício da atividade 7, e aí toda a lista vai estar liberada, certo? A gente vai finalizar o capítulo. Tiago acha que é a letra B. Vamos esperar mais alguém fazer. Vivian acha que é a letra B. Vivian, você é do Jefferson Sala? Amália, letra B. Você é do IFRN, lá de São Gonçalo? Eu tive uma aluna lá chamada Vivian. Ah, não, né? Tá, então achei que era. Ok. Do Central, né? Tá. Mas você era minha aluna lá no Central? Vamos lá, pessoal. Não, né? Tá bom. 6.24. Universidade Federal da Paraíba. Um motorista de táxi, ao saber que a gasolina iria aumentar de preço, encheu completamente o tanque do seu carro. No estacionamento, enquanto aguardava por passageiros, o carro ficou exposto ao sol. Após um certo tempo,
o motorista verificou que uma pequena quantidade de combustível havia derramado. Intrigado, consultou seu filho, que formulou as seguintes hipóteses para explicar o ocorrido. Então, primeira hipótese. A quantidade de gasolina derramada corresponde à dilatação real sofrida por esse combustível. E aí, pessoal, verdadeiro ou falso? Quando você tem um recipiente completamente cheio e você aquece esse recipiente, a parte que extravasa corresponde à dilatação real? Verdadeiro ou falso? É falso, né, pessoal? É o que a gente viu agora. É a dilatação aparente, tá? Na verdade, o líquido dilatou mais ou menos do que essa parte que extravasou aí. Na vera, no real, o líquido dilatou mais ou menos do que a parte extravasada. O que vocês acham? Hein, pessoal? A dilatação do líquido real é maior ou menor do que a dilatação que foi extravasada do líquido? Maior? É maior. Por quê? Porque o recipiente também coisou quando dilatou. Uma parte da dilatação do líquido extravasa e outra parte continua dentro do recipiente devido ao aumento de volume do próprio recipiente. 2. Com o aquecimento, a expansão sofrida pela gasolina foi maior do que a sofrida pelo tanque. É claro que essa daí é verdadeira, né, pessoal? Porque como houve um extravasamento de gasolina, significa que o volume da gasolina aumentou mais do que do tanque. Se a gasolina e o tanque, eles dilatassem da mesma maneira, qual seria a parte extravasada? Seria igual a zero. Porque o volume que o tanque crescer seria o mesmo volume que a gasolina cresceria. Na prática, isso nunca acontece. Eu estou levantando aqui uma situação hipotética, certo? Na prática, a gasolina, ela sempre dilata mais do que o tanque. Tá? Então, se o tanque estiver completamente cheio e você esquentar aquilo ali, a gasolina dilata mais, então ela vai acabar extravasando. 3. A dilatação do tanque é linear, enquanto a gasolina é volumétrica. Olha, como eu falei para vocês hoje, como a gasolina é um fluido, né? Então a gente vai trabalhar para a gasolina uma dilatação volumétrica. No caso do tanque, a dilatação de um sólido. Na dilatação do sólido, a gente tem 3 possibilidades: linear, superficial ou volumétrica. Como é que a gente vai determinar qual dessas 3 que está ocorrendo a dilatação? A gente vai ver se o corpo é unidimensional, uma dimensão, bidimensional, 2 dimensões, uma chapa, ou tridimensional, como um cubo, por exemplo. O tanque, pessoal, ele tem comprimento, largura e altura, é um corpo tridimensional. Então, a dilatação do tanque é volumétrica e não linear. Essa daí é falsa. Certo? Então, a resposta é a letra B. Alguém fez uma pergunta aqui, Vivian. Professor, essa alternativa 3 estaria correta caso ela afirmasse que a dilatação do tanque é superficial? Não, ele tinha que dizer que a dilatação do tanque é volumétrica, porque o tanque é um corpo tridimensional. Tudo bem, Vivian? Então, dilatação volumétrica. Tudo bem? Beleza. Então, para frente. Mostrei para vocês agora como é que se comporta a dilatação dos líquidos. Vai ser sempre uma dilatação volumétrica, e o problema que a gente tem é porque esse líquido vai estar dentro de um recipiente, né? A gasolina vai estar dentro de um tanque, e por aí vai. E aí, quando você esquenta o sistema, o líquido dilata, mas o recipiente que contém o líquido também dilata, tá? E é isso que faz com que a parte extravasada não seja a dilatação real, e sim a dilatação aparente. A partir dessa ideia de dilatação aparente do líquido, a gente pode fazer uma analogia para o caso de corpos sólidos.
tá? Isso aqui que a gente viu, dilatação aparente, para o caso dos líquidos, a gente pode pegar uma ideia parecida aqui para o caso de um sólido. Imagine que eu tenho aqui uma barra e uma régua, certo? Digamos que a barra é metálica e a régua também. Mas que o coeficiente de dilatação da barra seja maior do que da régua. Então, se eu esquentar esse sistema, tanto a barra como a régua sofrem dilatação, certo? Elas aumentam o comprimento. Então, está aqui, a barra cresceu e a régua também. A pergunta que eu tenho para fazer para vocês é: que diabo é isso? O que é isso aqui? O que é esse pedaço aqui do corpo que passou aqui do tamanho da régua? Veja que no início o corpo e a régua tinham o mesmo tamanho. Agora o corpo ele tem um comprimento maior que a régua. Então eu pergunto: esse pedacinho do corpo aqui que é maior do que a régua, o que é isso? Será que é a dilatação real sofrida pelo corpo? Essa pergunta que eu estou fazendo aqui, pessoal, é completamente análoga à pergunta que eu tinha feito aqui. Eu tinha feito, pessoal, esse líquido aqui é a dilatação real sofrida pelo líquido? E eu disse para vocês que não, porque uma parte da dilatação do líquido está dentro do recipiente devido ao aumento do volume do próprio recipiente. Aqui é a mesma coisa. Isso aqui não é a dilatação real da barra, certo? Porque a régua também aumentou de tamanho. Isso aqui é apenas o que parece que a régua cresceu. Então, a gente chama isso aqui também de dilatação aparente. A diferença é que isso aqui no líquido era uma dilatação volumétrica aparente. Uma dilatação volumétrica aparente. Aqui é uma dilatação linear aparente. Tá? A dilatação real do corpo é o que ele dilatou em relação ao seu tamanho inicial, ou o tamanho inicial aqui da régua, que é esse pedaço aqui. Isso aqui é o que, de fato, o corpo dilatou. É a dilatação linear real da barra. E esse pedaço aqui, do início da régua, do comprimento inicial da régua, ao comprimento que ela tem agora, vai ser a dilatação da régua. Então, perceba que esse pedaço todinho aqui, que é a dilatação real da barra, vai ser a dilatação da régua mais a dilatação aparente. Veja que é uma equação análoga ao que a gente achou aqui para os líquidos. A dilatação real é a dilatação do recipiente mais a dilatação aparente. A dilatação real da barra é a dilatação da régua mais a dilatação aparente. Segue o mesmo padrão. Da mesma maneira, a gente vai poder chegar nessas outras equações aqui. Ó. Em vez de gama, que aqui é dilatação volumétrica, aqui é a dilatação linear. Então, é só botar alfa. Então, vai ficar alfa real é igual ao alfa da régua, mais o alfa aparente. E essa dilatação aparente, linear, vai ser dada por isso aqui. L0, alfa aparente, vezes a variação de temperatura. Eu sei que é muita equação, mas quando vocês vão fazendo os exercícios, tá? Isso aí vai entrando no sangue, sabe? E aí vira automático. Então é por isso que tem que pegar esse ritmo aí de fazer questões, certo, pessoal? Então, vou fazer uma questão sobre isso aqui. Olha, esse aqui é o tipo de questão que, quando cai, quase ninguém faz. Quando aparece, se você acertar, você acertou praticamente sozinho, tá? Então, é um diferencial, tá? É muito bom acertar uma questão sozinho, né? Então, 6.1 é uma questão da EFON, certo? Como já é uma questão um pouco mais complexa, eu não vou esperar vocês fazerem, não, tá? Eu vou fazer com vocês aqui, a gente vai usar essas ideias aqui que a gente discutiu da barra, certo? Então, vamos lá, vamos fazer comigo. Então, a questão da EFON. Está quentinha ainda, 2020. Uma haste, para quem não conhece, é um concurso militar, tá? EFON. Uma haste metálica a 0 graus Celsius mede 1 metro.
conforme indicação de uma régua de vidro na mesma temperatura. Quando a haste e a régua são aquecidas a 300 graus Celsius, o comprimento da haste medido pela régua passa a ser de 1,006 metros. Com base nessas informações, o coeficiente de dilatação linear do material que constitui a haste é... Aí ele dá aqui o coeficiente de dilatação linear do vidro, que é a régua. Tá? Então, a gente vai ter que tomar cuidado, porque o medidor, que é a régua, ele está dilatando. É uma situação semelhante lá do líquido dentro de um recipiente, em que o próprio recipiente dilata, sabe? Tem que tomar cuidado com isso. Aqui a gente tem um medidor, que é a régua, só que o próprio medidor está dilatando. Então, eu tenho uma pergunta para vocês. A régua mediu no início um comprimento para a barra de 1 metro. E no final, depois que tanto a régua como a barra foram aquecidas de 300 graus Celsius, a régua está medindo agora um comprimento de 1,006 metros. Veja que há uma diferença de 0,006 metros. A pergunta é, essa dilatação de 0,006 metros é a dilatação real da haste ou é a dilatação aparente? O que vocês acham? É a dilatação real ou a dilatação aparente? Dilatação real ou aparente? Alguém tem uma ideia? Tudo bem. Então, veja, olha. Se ele tivesse dito que a dilatação da régua é desprezível, tá? Aí sim, isso aqui, esse zero, essa diferença aqui de 1 para 1,006, que é 0,006, seria a dilatação real do corpo, porque o medidor não mudou de tamanho, que é a régua. Não mudou de tamanho. Se ele tivesse dito que o coeficiente de dilatação é desprezível, a dilatação da barra, da régua é desprezível. Agora, nesse caso aqui, como ele jogou o coeficiente de dilatação do vidro, então, essa dilatação ela não é a real, é a dilatação aparente, porque o próprio medidor está aumentando de tamanho. Tá? É igual essa figura aqui, ó. Tá? Ele vai, para essa régua aqui, esse corpo cresceu isso, mas isso aqui não é a dilatação real. Não é, porque a régua aumentou de tamanho. Isso aqui vai ser a dilatação o quê? Aparente. Beleza? Então, esse 0,06 é a dilatação aparente, que é calculada dessa forma. Então, a dilatação aparente é o 0,006, que é 6 vezes 10 menos 3, certo? Colocando isso aqui, esse número 0,006 em notação científica. O comprimento inicial é 1 metro. A diferença de temperatura é de 300 graus Celsius, então vai ficar 3 vezes 10 ao quadrado. Aí eu vou passar isso aqui dividindo para o outro lado, tá muito problema, vou passar dividindo. Quando você dividir aqui, ó, 6 por 3 vai dar um 2. Tá aqui o 2. E quando você divide essas potências de 10, você repete a base, tá aqui 10, e subtrai os expoentes. Então vai ficar menos 3, menos 2. Menos 3 com menos 2, menos 5. Então a gente achou aqui o coeficiente de dilatação aparente da barra. Mas não é isso que ele quer. Ele quer o coeficiente de dilatação da barra. Ou seja, o coeficiente de dilatação não aparente, o real. Aí a gente vai usar essa relação aqui, ó, que a gente viu aqui. Ó. O coeficiente de dilatação real é o coeficiente de dilatação da régua mais o coeficiente de dilatação aparente. Então, eu vou usar aqui. O coeficiente de dilatação real é o da régua mais o aparente. O da régua, ele deu aqui, ó, é o do vidro. 9 vezes 10 a menos 6. O aparente é esse que a gente calculou, 2 vezes 10 a menos 5. Para fazer essa soma, é necessário que as potências de 10, pessoal, elas tenham o mesmo expoente. Aqui é menos 5 e aqui é menos 6. Então, como as respostas giram em torno de 10 a menos 5, eu vou passar esse termo aqui para 10 a menos 5.
vai ficar 0,9 vezes 10 a menos 5. Certo? Usei um 10 a menos 1 aqui, para ficar 10 a menos 5, aí 9 vezes 10 menos 1 é 0,9. Então, vai ficar 2,9 vezes 10 a menos 5, que é o que diz a letra B de bola. É isso. Então, é uma questão um pouco mais rebuscada, né? Até porque é uma questão, um concurso militar, mas que envolve essas ideias que a gente acabou de discutir, e a probabilidade disso aqui aparecer no Enem não é tão alta, porque a prova do Enem é mais conceitual, mas se aparecer, meu amigo, a galera erra violentamente. Então, é bom saber como resolver. Vamos para frente, pessoal. Vamos para frente. Então, para fechar o capítulo 2, o capítulo de dilatação, vamos discutir um pouquinho mais sobre o comportamento anômalo da água. Eu já falei desse comportamento diversas vezes até aqui. E agora a gente vai fazer uma análise um pouquinho mais profunda aqui. Então, o lance é o seguinte. A gente viu que quando a gente aquece a água de 0 a 4 graus Celsius, o volume da água diminui. Isso é um comportamento oposto à grande maioria das substâncias, né? Quando você aquece um corpo, o que acontece com ele? Ele dilata, seu volume aumenta. Mas a gente está aquecendo a água de 0 a 4 e o seu volume diminui. É por isso que a gente diz que nesse intervalo a água tem um comportamento anômalo. Tá? Da mesma forma, se você esfriar de 4 a 0, né, aí ela aumenta o volume. Tá? Ela se comporta de maneira oposta. Aquela ideia de que esquentou, o volume aumenta, esfriou, o volume diminui. Nesse intervalo, ela tem um comportamento oposto. Ao passar disso aqui, de 4 graus Celsius para frente, de 4 para 10, para 20, para 30 graus Celsius, aí não, é beleza. Você esquentou a água, ela dilata. Você esfriou, ela contrai. Certo? Então, o gráfico que representa essa ideia do comportamento anômalo da água é esse daqui. A gente tem um gráfico do volume da água em função da temperatura, aqui em graus Celsius. Perceba que à medida que a temperatura vai aumentando, a água, quando ela vem aqui ó, de 0 até 4 graus Celsius, olha o volume, o que vai acontecendo? O volume vai diminuindo. O volume vai diminuindo até quando chega em 4, quando você começa aqui, você continua aquecendo aqui de 4 para frente, para 5, para 6, para 10, o volume vai aumentando. Tá? Então, isso significa que vai existir um ponto em que o volume do corpo vai ser o quê? Mínimo. Certo? Passando um carro de som aqui, vocês estão ouvindo aí, não? Tudo bem. Então, a 4 graus Celsius, vai existir um ponto em que o volume da água vai ser mínimo, o menor volume possível que ela ocupa. Então, se o volume é mínimo, menor volume possível, a massa da água não é alterada ao longo de todo esse aquecimento ou resfriamento. Então, se o volume é mínimo, deixa eu colocar aqui, ó, volume. O volume da água vai ser o menor possível a 4 graus Celsius. Então, isso significa que a densidade vai ser o quê, pessoal? A densidade vai ser máxima. Então, a 4 graus Celsius, você tem volume mínimo e densidade máxima. Certo? E densidade máxima. O gráfico da densidade em função da temperatura é esse daqui, ó. Veja que é o oposto do gráfico do volume, porque a relação entre densidade e volume é inversa. Quando o volume diminui, a densidade aumenta. Se o volume aumenta, a densidade diminui. Então, olhando o gráfico, o volume vem diminuindo, a densidade vai aumentando. Quando o volume chega no mínimo, a densidade chega no valor máximo. Aí o volume vai aumentar aqui, ó, a densidade diminui. É importante você entender esses gráficos, porque é comum, pessoal, aparecer nas provas
dizendo assim, marque a opção que melhor representa o gráfico que indica o comportamento anômalo da água. Aí, às vezes, ele coloca um gráfico do volume em função da temperatura e, às vezes, ele coloca um gráfico da densidade em função da temperatura. Então, é por isso que é importante entender o comportamento de cada um desses gráficos. Beleza? Então, olha, essa questão da água ter um volume mínimo a 4 graus Celsius, isso explica algumas coisas, tá? Isso explica para a gente algumas coisas. A água está mais comprimida a 4 graus Celsius. Qualquer outra temperatura, como está aqui no gráfico, ela vai ter um volume maior. Por exemplo, 10 graus Celsius, o volume vai ser maior do que a 4. 2 graus Celsius, o volume vai ser maior do que a 4. Então, isso nos ajuda a entender, por exemplo, porque quando você coloca uma garrafa d'água na geladeira, digamos que você pega uma garrafa d'água, você coloca ela completamente cheia, certo? Digamos que você já coloca água gelada a uma temperatura próxima de 4 graus Celsius, certo? Aí você coloca no freezer. O que vai acontecer? À medida que a água resfria, o seu volume vai aumentando. Só que a garrafa não já está cheia. Aí o que acontece? A água começa a pressionar as paredes da garrafa até que essas paredes não suportam e acabam quebrando. Então é por isso que cervejas, né, quebram no freezer, né? Isso tem a ver com o comportamento anômalo da água. Esse aumento do volume da água quando ela passa aqui de 4 para 0 graus Celsius, que o volume vai aumentando. Mas a maior importância do comportamento anômalo da água é a importância ecológica, que eu vou mostrar para vocês agora. Que é o seguinte, imagine que você tem um lago que esteja a uma temperatura 10 graus Celsius, assim como o ambiente também está a uma temperatura 10 graus Celsius. Digamos que ocorre um inverno rigoroso, a temperatura cai aqui de 10 graus Celsius para 4 graus Celsius. Tá? Aí, à medida que o tempo passa, todo o lago ele vai entrar em equilíbrio térmico com o ambiente, ele vai entrar em equilíbrio térmico, ele vai atingir 4 graus Celsius também. Certo? Mas aí, digamos que a temperatura ambiente vai diminuindo. Agora atinja 3 graus Celsius. Quando a temperatura atingir 3, essa massa de água da superfície vai tender a entrar em equilíbrio térmico com o ambiente. Então, ela vai também para 3 graus Celsius. Só que vai acontecer uma coisa diferente agora aqui. Nem todo lago vai ficar a 3 graus Celsius. Vai ficar uma camada aqui a 3 e lá embaixo a 4. Por que isso acontece? Porque, como a gente viu aqui, a 4 graus Celsius, a densidade da água é máxima. E aquela porção de água que tem uma densidade maior, ela tende a ir para o fundo do lago, pessoal. Então, como a 3 graus Celsius a água tem uma densidade menor, ela tende a ficar na superfície. E a 4 graus Celsius, ela tende a ir para o fundo. Então, se a temperatura ambiente for caindo, for, por exemplo, para 2 graus Celsius, essa camada de água aqui vai para 2. Só que a camada 3 tem uma densidade maior do que a 2, então ela fica aqui no meio. E a 4 graus Celsius tem uma densidade maior, continua no fundo. Se a temperatura atingir 0 graus Celsius, a temperatura ambiente, vai formar uma camada de gelo. Você vai ter agora camadas de temperatura aqui, ó, 1, 2, 3, mas no fundo do lago você vai ter água a 4 graus Celsius. Onde é que eu estou querendo chegar com isso? Que independentemente da temperatura do ambiente, certo? A temperatura abaixo de 4 graus Celsius, se é 4, 3, 2, 0, menos 10, menos 20, não importa. Se a temperatura for caindo aqui para menos 10, menos 20, a gente vai ter uma camada de gelo cada vez maior, mas a água no fundo do lago sempre vai ser 4 graus Celsius. A consequência disso é que o lago ele se congela de cima para baixo. Se não existisse o comportamento anômalo da água, se esse gráfico aqui, pessoal, da água, ele fosse assim, a partir desse ponto,
ele for simplesmente crescente, como se comporta a grande maioria das substâncias, não tivesse esse comportamento anômalo, primeiro diminui para depois aumentar, aí a densidade máxima da água seria zero. E a consequência disso é que a água zero iria para o fundo. E aí o lago iria se congelar de baixo para cima, matando toda a vida marinha. Tá? Então, isso seria catastrófico. Talvez nem a gente estivesse aqui devido a isso, né? Devido a toda essa vida perdida, né? Essa vida marinha. Então, é devido ao comportamento anômalo da água que os lagos são congelados de cima para baixo, tá? É importante frisar também que quanto mais frio tiver, maior vai ser a espessura dessa placa de gelo. E o gelo, pessoal, como a gente vai ver no capítulo 4, é um excelente isolante térmico. Então, isso vai fazer com que o lago ele fique isolado do ambiente externo, que está bem hostil, né? Que está com temperaturas aí bem baixas, né? Então, isso protege a vida marinha, né? Acho que alguém fez uma pergunta aí. Alguém fez uma pergunta. Tiago, e se eu adicionar mais uma camada a 5 graus Celsius? Como assim, Tiago? Adicionar a camada a 5 graus Celsius? Se o ambiente, olha bem, Tiago, se o ambiente tiver a 5 graus Celsius, a gente está fora do intervalo em que a água tem comportamento anômalo, certo? Então, se a temperatura for 5, todo o lago ele vai adquirir a temperatura de 5 graus Celsius. Como a gente vai ver no próximo capítulo, se isso aqui atingir 5, vai existir aqui no lago correntes de convecção, que vai fazer com que o lago troque calor com o ambiente, de maneira que ele atinja o equilíbrio térmico com o ambiente, ele atinja 5 graus Celsius completamente. Só vai existir essas camadas aqui, ó, de temperatura, quando o lago, quando o ambiente, ele tiver temperaturas de 4 graus Celsius para baixo, que aí a gente vai envolver aqui o intervalo de comportamento anômalo da água. Aí a gente vai ter essas camadas aqui de temperatura. Beleza, Tiago? Tudo bem aí? Tranquilo? Show. Então, vou fazer umas questões sobre isso. Dá uma olhada aí na questão 7.4. Veja aí. Então, com isso, pessoal, nós encerramos o capítulo 2 de dilatação. O capítulo está encerrado. Daqui para frente, agora, na nossa aula, a gente vai fazer exercício, certo? O máximo de exercício que der tempo aí para a gente fazer. E na próxima semana, terça-feira, a gente entra no capítulo 3, o capítulo de calorimetria. Então, tenta fazer 7.4. Fizeram já? Qual é a resposta? Marcaram o quê? O pessoal acha que é a letra B. B de bola, né? Vamos ver, então. Então, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, durante o aquecimento de 1 litro de água de 20 graus Celsius a 60 graus Celsius, então veja, pessoal, quem está trabalhando no intervalo de temperatura de 20 para 60, a gente está dentro do intervalo de comportamento anômalo da água, sim ou não? Pessoal? A gente está dentro do intervalo ou está fora? A gente não está dentro do intervalo, né, Sara? Isso, a gente não está dentro do intervalo. Então, isso significa que a gente está no intervalo que a água se comporta como a maioria das substâncias. E como é esse comportamento? A gente aquece e o volume aumenta.
A gente aquece, ele dilata. Então, ele quer saber o que ocorre com o volume e a densidade da água, respectivamente. Pronto. Se eu estou aquecendo de 20 a 60, o volume aumenta. E como a relação da densidade é essa, né? Se o volume aumenta, a relação entre densidade e volume é inversa. Se o volume aumenta, a densidade diminui. Então, o volume aumenta e a densidade diminui, letra B de bola. Tá claro isso, pessoal? Tudo bem? Vamos para 7.5. Dá uma olhada aí, 7.5. Tiago acha que é a letra C. Mais alguém tem alguma opinião? Ashley também acha que é a letra C. Bruna, a letra C. Então, vamos lá. Uma questão do Mackenzie, São Paulo. Diz assim: uma certa massa de água líquida, sob pressão normal, sofre um aquecimento a partir de uma determinada temperatura. Nessas condições, podemos afirmar que... ok, então vamos lá. Letra A. O volume da água permanece constante se o aquecimento for de 0 a 4 graus Celsius. Pessoal, se a gente aquece de 0 a 4 graus Celsius, o volume da água aumenta, diminui ou permanece constante? Se a gente aquece a água de 0 a 4, o volume aumenta, diminui ou permanece constante? Muito bem, Bruno. O volume diminui, porque nesse intervalo a água tem um comportamento anômalo, certo? Letra B. O volume da água aumentou se o aquecimento foi de 0 a 4. Ora, a gente acabou de dizer na letra A que o volume diminui. Então, a letra B é falsa. C. O volume da água tanto pode ter aumentado como diminuído, devido ao seu comportamento anômalo. Então, quando você aquece a água, se esse aquecimento foi de 0 a 4, o volume diminui. Se esse aquecimento foi de 4 graus Celsius para frente, né, 5, 6 e por aí vai, aí o volume aumenta. Então, de fato, tanto o volume pode ter aumentado ou diminuído. Vai depender do intervalo em que houve esse aquecimento, certo? Em que intervalo de temperatura que a gente está trabalhando. Tranquilidade? Beleza? Então, a letra D e a letra E também são falsas, porque ele diz categoricamente que o volume aumentou ou que o volume diminuiu, né? Eu não posso dizer isso. O que eu posso dizer é que ele pode ter aumentado ou pode ter diminuído, porque ele não especificou na questão qual é o intervalo de temperatura. Tá? Eu não sei em que intervalo ele está aí. Então, vamos para 7.6. Dá uma olhada aí. Sete ponto seis.
E aí, marcaram o quê? Vamos lá, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A expressão dilatação anômala da água refere-se ao fato de uma determinada massa da água a pressão constante, letra A, possui volume máximo a 4 graus Celsius, né? Então, lembra lá do gráfico, do volume em função da temperatura. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Gráfico do volume em função da temperatura. O gráfico é esse aqui. A 4 graus Celsius, o volume é o quê, pessoal? O volume é mínimo, certo? Você tem um volume mínimo aí. Então, então, essa daí é falsa. Dá uma viajada agora aqui. A letra A é falsa. Tudo bem? Beleza? Vamos para a letra B. Na letra B, aumentar a sua massa específica quando sua temperatura aumenta de 0 para 4. Então, vamos lembrar aqui o gráfico da densidade. Deixa eu desenhar aqui do lado. O gráfico da densidade. É horrível desenhar aqui no PowerPoint, porque a precisão da mesa digitalizadora diminui muito, aí a letra fica horrível. A densidade em função da temperatura, certo? Então, o gráfico aqui é o seguinte, é o contrário desse. Esse é um gráfico assim. Vai ser um gráfico assim. Sim. Mais ou menos assim. Então, isso significa que nesse ponto aqui, a temperatura de 4 graus Celsius, a densidade é máxima. Então, a 4 a gente tem volume mínimo e a 4 densidade máxima, que é onde a água está mais concentrada, certo? Então, ele diz, aumentar a massa específica quando a temperatura vai de 0 a 4. Vai de 0 a 4, a densidade aumenta. Tá? A densidade vai aumentar. Então né? Então, essa daqui, né? Então, é essa, né? Letra B. Isso aqui tá certo. Beleza? Mas vamos ver as outras, só para tirar o peso da consciência. Letra C. Aumentar o volume quando a temperatura aumenta de 0 para 4. Não, de 0 para 4, a gente aquece e o volume diminui. Reduzir de volume quando sua temperatura aumenta a partir de 4. Não, a partir de 4, a gente esquenta, o volume aumenta. Tá? A letra E. Possui uma massa específica constante acima de... Não, está aqui. A densidade, ela muda. Ela aumenta e depois diminui. Certo? Então, vamos para a próxima. Dá uma olhada na 7.7. Dá uma olhada aí.
Pessoal, só lembrando que amanhã é meu aniversário. Meu presente é vocês fazerem aquela lista todinha. Quero receber isso aí de presente. Vamos lá, 7.7. Vocês marcaram o quê? Valeu, obrigado. Letra C, Tiago, acha que é a letra C? Quem mais? Quem mais? Valeu, Vitória. Felipe acha que é a letra C. Vamos lá, vamos ver então. A água, substância fundamental para a vida no planeta, apresenta uma grande quantidade de comportamentos anômalos. Suponha que um recipiente feito com um determinado material hipotético se encontra completamente cheio de água a 4 graus Celsius. Está aqui o gráfico, temperatura, ficou cortando aqui, 4 graus Celsius. Né? A água e o material hipotético apresentam aqui ó, o mesmo volume, certo? Ou seja, isso significa que a água está lá dentro desse recipiente e ela está completamente cheia, né? O recipiente está completamente cheio. Aí ele quer saber, nas alternativas aqui, o que é que vai fazer com que a água transborde nesse recipiente? Se é o aquecimento ou se é o resfriamento do sistema. Perceba que a partir desse ponto aqui, de 4 graus Celsius, se você esquentar, a água passa a ter um volume maior do que do material hipotético. O gráfico material hipotético, essa reta aqui. Então, a partir de 4, se você aumentar a temperatura, por exemplo, é essa. O volume do material hipotético é esse. O volume da água é esse, é maior. E se você diminuir a temperatura, por exemplo, aqui, ó, sei lá, 2 graus Celsius, o volume do material hipotético é esse. Enquanto que da água é esse aqui, ó, aqui em cima. Então, a partir de 4 graus Celsius, para esse caso específico que ele colocou aqui, se você esquentar ou se você esfriar, a água sempre vai ter um volume maior do que o recipiente. Então, isso significa que se você esquentar ou esfriar, sempre a água vai transbordar. Ela vai transbordar independentemente de haver um aquecimento ou um resfriamento. É por isso que a gente vai ficar com a letra C. Qualquer variação de temperatura fará com que a água transborde. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos ver outro. Dá uma olhada na 6.25. Não vou fazer mais exercício da atividade 7 para que vocês possam fazer lá, certo? Agora eu vou fazer questões misturadas aí. Atividade 6, que é o caso dessa daí. Atividade 1, 2, 3, tudo que a gente viu aí, tá? Peguem lá a lista e façam o máximo que vocês puderem fazer. Faça aí, 6.25.
Fizeram aí, pessoal? Marcaram o quê? Dá mais um minutinho, tá? E aí, alguma resposta? Marcaram o quê aí? Tiago, Jean, Sara, Maria Vanessa, Ashley. E aí? Ninguém? Tem nenhuma resposta ainda? Tá bom. Então eu vou fazer, tá? Vamos lá. Universidade Federal de Pelotas. Os postos de gasolina são normalmente abastecidos por um caminhão-tanque. Nessa ação cotidiana, muitas situações interessantes podem ser observadas. Um caminhão-tanque cuja capacidade é de 40 mil litros de gasolina foi carregado completamente num dia em que a temperatura ambiente era de 30 graus Celsius. Ok. No instante em que chegou para abastecer o posto de gasolina, a temperatura ambiente era de 10 graus Celsius. Tá? Devido a uma frente fria. E o motorista observou que o tanque não estava completamente cheio. Tá? Então, o tanque estava completamente cheio a 30 graus Celsius, aí a temperatura ambiente caiu, foi para 10. E aí ele observou que o tanque não estava mais completamente cheio. Óbvio, né? Porque a gasolina, ao ser resfriada, ela sofreu uma contração térmica, ela diminuiu o seu volume. Sabendo que o coeficiente de dilatação da gasolina é de 1,1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius menos 1, e considerando desprezível a dilatação do tanque, aí você já sorri para a questão, né? Porque sempre quando ele disser que é desprezível a dilatação do recipiente, do tanque, você não vai mais precisar se preocupar com dilatações aparentes, certo? Você vai trabalhar aqui com a dilatação real mesmo, direto, ou de cara, é mais fácil. Tá? Você não vai precisar levar em conta a dilatação do tanque. Então, é correto afirmar que o volume do ar em litros que o motorista encontrou no tanque do caminhão foi de... Pessoal, o volume de ar que vai existir no tanque é exatamente o decréscimo de volume da gasolina. O tanque está cheio. Aí a gasolina vai e sofre uma contração térmica. Ela diminui o volume. Essa diminuição de volume vai ser ocupada pelo quê? Por ar. Então, na pergunta aqui, quando ele diz o volume de ar que o motorista encontrou no tanque, é a mesma coisa que ele perguntar qual a redução de volume da gasolina. Como é uma dilatação volumétrica, você vai usar ΔV igual a V0 gama delta teta, ou delta T, tanto faz. O volume inicial da gasolina é 40 mil litros, tem 4 zerinhos, 40 mil, então é 4 vezes 10 a quarta. O gama, 1,1 vezes 10 a menos 13 graus Celsius menos 1, que é o gama da gasolina. E a variação de temperatura vai ser a final, que é 10, menos a inicial, que é 30. Então, vai ficar aqui menos 20, certo? E aí, quando você fizer essa continha aqui,
você vai encontrar menos 880 litros. Professor, e por que deu negativo? Esse negativo veio daqui, né? Que aqui tem menos 20. Ó. 10 menos 30 vai dar menos 20. Aí, senão o negativo vai sobrar aí. Tá, e o que é que esse negativo significa? Significa que a gasolina sofreu uma contração térmica. A variação do volume é negativa. Ela diminuiu o seu volume em 880 litros. Esse é o significado. Tá? Então, se a gasolina vai diminuir o seu volume em 880 litros, esse volume vai ser ocupado por ar. Então, vai ser o volume que vai estar lá, que o cara vai achar no tanque de ar, 880 litros, letra E. Tá claro isso, pessoal? Tudo bem? Beleza aí? Tranquilo, né? Isso aí, Sara. Show de bola. Ok, vamos fazer outra. Vamos lá. Veja a questão 1.27. Vamos lá. Agora eu quero ver quem consegue fazer essa, tá? Questão da atividade 1. Faça aí. Questãozinha bacana. Questão boa. Maria Vanessa acha que é a letra D. Ashley acha também que é a letra D. Tiago acha que é a letra D. Então, eu vou fazer aqui, tá? Vamos lá. Cesgran Hill diz assim, uma rampa para saltos de asa delta é construída de acordo com o esquema que segue. A pilastra de sustentação 2 tem a 0 graus Celsius comprimento 3 vezes maior do que a 1, certo? Vivian acha que é a letra C. Então, ele disse que a pilastra 2 tem comprimento 3 vezes maior do que a pilastra 1, e isso para uma temperatura de 0 graus Celsius. Aí ele disse que os coeficientes de dilatação 1 e 2 são, respectivamente, α1 e α2. Para que a rampa mantenha a mesma inclinação, então a inclinação tem que ser mantida, certo? A barra que está inclinada aqui, ela não pode fazer isso, nem isso, nem isso. A inclinação tem que ficar fixa. É necessário que a relação entre α1 e α2 seja. Pessoal, então, para que a inclinação seja fixa, a pergunta é, qual a condição para que isso aconteça? O que é que deve ser satisfeito para que, à medida que as barras 1 e 2 dilatam ao longo de um aquecimento, por exemplo, essa inclinação não mude dessa barra aqui, ó, ela não seja alterada, ela permaneça fixa. Essas barras que estão aqui embaixo, elas vão dilatar, essa haste inclinada aqui, ela vai subir, mas a inclinação não é alterada, não muda. Eu quero saber qual condição deve ser satisfeita, ou seja, como é que as barras 1 e 2 devem dilatar para que a inclinação dessa barra aqui não mude. Alguém pode me dizer?
que condição deve ser satisfeita? Alguém tem uma ideia? Qual a condição física das dilatações? Vivian acha que o delta, isso, Vivian, o caminho é exatamente esse. Ela diz que as dilatações das hastes 1 e 2 têm que ser iguais, pessoal. Para que essa barra aqui, ela não mude a inclinação, se essa haste aqui aumentar, sei lá, 10 centímetros, essa outra aqui tem que aumentar quanto? 10 centímetros, para que a inclinação da barra não mude. Se essa daqui dilatar 20 e essa dilatar só 10, a barra vai fazer isso, ó. Certo? Ou se essa daqui dilatar menos do que essa haste aqui vai fazer isso. Tá? Eu quero que isso aqui seja fixo. A inclinação não mude. Então, as hastes elas têm que dilatar igualmente. As dilatações têm que ser iguais. A condição física é essa. O raciocínio físico é esse. Daqui para frente é só matemática. A física já foi. Tá? Então, o raciocínio físico é esse. As dilatações das barras 1 e 2 devem ser iguais. E as dilatações são dadas por isso aqui. É o comprimento inicial, alfa, vezes a variação de temperatura. Como essas barras, elas vão ser aquecidas em conjunto, né? Elas vão ser aquecidas no mesmo ambiente. Então, isso significa que as variações de temperatura são o quê? Iguais. Então, eu posso cortar aqui, ó. As variações de temperatura são iguais. Beleza? Ele disse na questão que o comprimento inicial da barra 2 é 3 vezes maior do que o comprimento da barra 1. Ele falou aqui em cima, 3 vezes maior. Então, eu vou substituir aqui, no comprimento inicial da barra 2, ela é 3 vezes o comprimento da barra 1. Ó, tá aqui, ó. O comprimento da barra inicial da barra 2 é 3 vezes o comprimento da barra 1. Aí eu posso cortar aqui, ó, o comprimento da barra 1 com o comprimento da barra 1. E aí a gente vai chegar que o alfa 1 é igual a 3 vezes o alfa 2, que como o Vivian tinha dito, a letra C. Beleza, pessoal? Pessoal, então é isso. Vocês peguem a lista lá, façam o máximo de exercício que vocês puderem fazer. Qualquer problema que você tiver, pode postar no nosso grupo lá no WhatsApp, certo? Professor, eu não consegui fazer essa e tal, tá? Antes de postar, dê uma pesquisada antes, coloca no Google, hoje tem resolução aí, qualquer questão que você quiser. Mas se você colocar a resolução, se não entender, aí você pergunta lá, a gente troca uma ideia, beleza? E aí, na próxima aula, terça-feira, a gente inicia calorimetria, tá? Vai ser a nossa primeira aula de calorimetria. Então é isso, pessoal. Valeu e até a próxima. Valeu, pessoal.